Bom dia para você, pequeno pesquisador que está nos assistindo. Hoje, o primeiro dia da semana, domingo, e a lição está muito bonita. Ela vai falar sobre cuidado com as falsificações. E vocês devem estar achando estranho, cadê a irmã Elaine Tuleu? Pois é, a irmã Elaine Tuleu, ela está um pouquinho dodói. Mas eu acredito que ela deva voltar em breve para gravar aqui com a gente, tá bom? Por enquanto, ela não melhora, eu ficarei aqui no lugar dela, certinho? Vamos lá então começar a nossa lição? Cuidado com as falsificações. Vocês sabem o que significa falsificar? Falsificar significa fazer algo, copiar uma coisa que é verdadeira. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui uma nota de 100. Será que essa nota aqui de 100 é uma nota verdadeira? Ou será que é essa daqui que é a verdadeira? E agora, qual das duas notas é a verdadeira? Uma delas é uma cópia, é uma falsificação. E no decorrer da lição, nós vamos descobrir, tá bom? Vamos lá, o verso para memorizar. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E quando vocês se achegarem a Deus, ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e permitam que os seus corações se encham somente com Deus, a fim de torná-los puros e fiéis a Ele. Esse verso para memorizar está escrito em Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8. Se você ainda não pegou a sua lição, corre lá, pega a lição, já pega o seu lápis, a sua borracha ou a sua caneta, se você já consegue escrever bastante sem errar. Você pode escrever as respostas à caneta, olha só que legal. E o pare e pense, que também é importante. Você já viu uma nota de dinheiro falso ao lado de uma verdadeira? Aqui vocês vão ver e vão tentar descobrir qual é a nota verdadeira. Você acha que consegue reconhecer a verdadeira? Olha só, vai aparecer aí na tela de vocês, tá bom? Vamos lá. E hoje vocês vão aprender como reconhecer uma nota falsa. Olha que interessante. Então, olha só. A primeira coisa que vocês devem observar na nota é a marca d'água, tá bom? Olha aí na tela que vocês vão ver o número 1. Todas essas notas, a nota de 2, a nota de 5, a de 10, de 20, de 50 e de 100. O número 1, ele está no meio da nota. Perto do valor dela, ó, de R$2, tem o número 1. É a famosa marca d'água, tá? Se não tiver essa marca, a nota é o quê? Falsa, tá bom? Número 2, veja o fio de segurança. Que fio de segurança é esse? É aquele fiozinho que fica lá na sua nota, no seu dinheiro. Número 3, sinta o alto relevo. Então, o alto relevo, ele fica nos números e também nos desenhos, tá bom? Tá aparecendo aí na tela de vocês. Quarto, você vai ver já o quebra-cabeça que tem na nota. Olha só. Coloque a nota contra a luz e veja que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o número do valor da nota. Então, você vai colocar a sua nota contra a luz. Número 5. Descubra o número escondido. Será que tem um número escondido na sua nota? Se tiver, ela é verdadeira. Ao colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, o que é horizontal? Lembra do horizonte, então é retinho assim, ó. Você vai colocar a sua nota assim, retinho. Na posição horizontal, em um lugar com bastante luz, você vê o valor da nota aparecer nas áreas indicadas. Número 6 e último, descubra os elementos fluorescentes sobre a luz ultravioleta. Se você tiver aquelas luz ultravioleta, você vai ver que o número do valor da nota aparece na frente da área indicada, a numeração da série vermelha fica amarela e pequenos fios se tornam visíveis na cor lilás. Olha só que interessante! Então, agora vocês aprenderam como descobrir.
Será que essa nota que eu trouxe aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa? Deixa eu ver aqui, hein? Tá um pouco estranha essa nota aqui, né? Será que ela tem uma marca d'água? Olha só. A minha nota não tem uma marca d'água. Será que ela tem o fio de segurança? Ela também não tem o fio de segurança. Será que ela tem o alto relevo? Deixa eu ver aqui. Não, ó, não tem o alto relevo. Será que ela tem o quebra-cabeça que estava mostrando aqui? Também não tem o quebra-cabeça. Não tem. Nossa, mas já deu 4 coisas, então minha nota já não posso dizer que ela é verdadeira, né? E vamos continuar. O 5, o número escondido. Deixa eu ver aqui. Se ela tem o número escondido, também não tem o número escondido. E o número 6, os elementos fluorescentes. Esse daqui, infelizmente, eu não vou conseguir ver porque eu preciso dessa luz, né? Agora, eu já descobri, olhando aqui nessa imagem que está aparecendo aí para vocês, 5 coisas já mostraram que a minha nota é o quê? É falsa. Agora eu tenho uma outra nota aqui, ó. Eu quero que vocês olhem a diferença. Ó, já deu para ver que ela tem até um brilhinho? Olha só. Será que essa daqui vai ser a nota verdadeira? Vamos ver aqui, vamos fazer uma comparação. Será que a minha tem uma marca d'água? Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ela é perto da boquinha do peixe. Tem. Tem sim, olha só que legal. Tem sim. Será que tem o fio de segurança? Olha aqui o fio de segurança na minha nota. Eu consigo ver. Talvez vocês não consigam, mas se você tiver um dinheiro aí em casa, qualquer nota, de R$2 até de R$100, você coloca contra a luz, igual a tia está fazendo aqui, ó. E vocês vão ver aquele fiozinho preto de segurança. Opa, já tem 2 coisas que mostram que a minha nota está no caminho certo de ser o quê? Verdadeira. Número 3, sinta o relevo. Vamos ver aqui se eu consigo sentir o relevo. Sinto, ó. Então, a minha nota, terceira parte, continua mostrando que ela é verdadeira. Vamos ver aqui. 4, vamos ver se tem um quebra-cabeça. Na minha nota, tem. Muito bem, olha só. Vamos ver aqui se ela tem um número escondido. Tem, achei, ó. Fica perto onde está escrito aqui R$100, nessa parte de trás aqui. Fica bem aqui assim, ó. Achei o número escondido, o número 100. E os outros elementos fluorescentes. Bom, como eu não tenho aqui a luz, mas nós já descobrimos que a nossa nota contém 5 dos itens aqui. Então, essa é a nota verdadeira. Essa daqui é uma nota verdadeira de R$100. Tá certo? Muito bem. Aí você vai me perguntar assim, o que tem a ver com a nossa lição de hoje? Você trouxe uma nota de R$100 e está nos ensinando como descobrir isso. Muito bem, vamos continuar aqui, olha só. Uma trapaça esperta. Sérgio era atendente e dono da loja de conveniência. Então aqui nós vamos começar com uma pequena história que ilustra essa primeira parte da lição de domingo, tá? Para que nós possamos entender. Então o Sérgio, ele era atendente de uma conveniência, uma lojinha de conveniência, de um posto de combustível. Vocês já viram? Quando o papai e a mamãe para abastecer o carro, sempre tem uma lojinha lá dentro que vende água, né? Vende doces, salgadinhos, etc. Então, quando um grupo de homens se aproximou tentando comprar uma garrafa de 2 litros de refrigerante com uma nota do quê? De R$100. Então o Sérgio imediatamente parou e pensou assim, espera, essa nota ela é falsa. Como uma pessoa quer comprar 2 litros de refrigerante vai me dar uma nota de R$100? Espera, isso está esquisito. Como ele já tinha uma certa experiência por trabalhar nessa loja, ele já desconfiou, né, de certas pessoas. Então ele falou, olha, esse aí tá com cara de quem quer me enganar. E ele pensou assim, isso é falso.
O dinheiro simplesmente não parecia real. Era igual esse daqui. Olha só, eu vou mostrar para vocês por que esse outro dinheiro aqui é falso. Sabe por quê? Olha aqui, porque eu imprimi. E o que acontece, ó? Vocês já viram dinheiro assim? Eu consegui abrir? Impossível, né? Esse aqui eu não consigo, ó. Esse aqui é o dinheiro verdadeiro. Esse daqui eu imprimi na impressora colorida, ó. Então eu tenho duas partes. Aí o Sérgio olhou e falou assim: não, isso aí não é certo não, tem coisa errada aí. Eu não consegui sentir a fita de segurança dentro da nota. Lembra que eu falei para vocês que um dos itens para saber se a nota é verdadeira é a fitinha de segurança, tá bom? Sérgio deu uma desculpa para não vender o produto, anotou o número da placa. Nossa, ele foi muito esperto. E assim que os homens partiram, o que ele fez? Ele ligou para a polícia. Olha, polícia, tem uns homens aqui, estão muito estranhos, eles estão querendo comprar coisas no meu estabelecimento, no meu comércio, usando uma nota falsa de R$100. A polícia veio bem rápido. Uma investigação foi feita dentro do carro deles. E sabe o que eles encontraram? Mais de 20 mil em notas falsas de R$50 e R$100. Os 5 homens foram acusados por o quê? Falsificação de dinheiro e encaminhados ao presídio municipal. Eles se deram mal, né? Estavam fazendo a coisa errada. O dinheiro falso parece muito com o real e a menos que você seja treinado, não conseguirá perceber o quê? A diferença. Esse dinheiro que eu trouxe aqui, ele até a pessoa pode falar, não, esse dinheiro aqui, ele é falso, de cara, né? Por quê? Já pelo aspecto e pela cor, você consegue notar que ele é o quê? Um dinheiro mais falso, né? Ele é falsificado, olha só. Feito de uma folha de sulfite. Quando a pessoa pega na mão, ela já consegue notar. Porque o dinheiro, ó, ele é mais áspero e a folha de sulfite é mais lisa. Mas aqueles homens, eles eram treinados para fazer dinheiro parecer muito com o dinheiro, para as notas parecerem muito realistas. Então, se aquele homem aqui da loja de conveniência não fosse esperto e não tivesse experiência, o que teria acontecido com ele? Ele teria pegado aquela nota de 100, teria dado o troco em notas verdadeiras, né? Ele teria sido enganado. Então, se a pessoa não for treinada e não souber todos esses itens que eu mencionei para você, ela vai cair no golpe da nota falsa. Mas há uma falsificação muito perigosa, muito mais perigosa do que uma nota de R$100, do que uma nota de R$200, do que uma nota de 50, de 20, de 10, de 5 ou de 2. O que será que a lição quer dizer aqui? Que falsificação perigosa é essa? Nós corremos o sério risco de sermos enganados. Mas no momento, ali por 5 minutos, eu tive um prejuízo de R$100 hoje. Não, é um prejuízo para a vida inteira. Nós não estaremos com Jesus lá no céu. Nós perderemos a vida eterna, nós não vamos conhecer os outros mundos, nós não vamos conhecer a Nova Jerusalém, não vamos conhecer a Jesus. É mais perigoso do que uma nota de R$100. E sabe quem é o mestre, né, que fica falsificando? É Satanás. Aí você para assim, mas Satanás está falsificando dinheiro? Não, Satanás ele está falsificando o quê? O que ele está falsificando? A Bíblia Sagrada. E mais para frente na lição, nós vamos aprender como que Satanás está fazendo isso. Ele é um professor muito eficaz, mas ele só consegue enganar quem? Quem não conhece a palavra de Deus. Olha só, a lição de vocês fala assim, ele é especialista, estou lendo na página 55, ele é especialista em apresentar o erro no lugar da verdade. Se não estivermos bem preparados nas escrituras, seremos facilmente enganados. Ok? Agora nós vamos para as perguntas. Já está com seu lápis, com a sua borracha ou com a sua caneta, que nós vamos responder juntos. Então vamos lá. Tem uma coisa que eu esqueci. A sua Bíblia. Corre lá, pega a sua Bíblia que eu espero você. Muito bem.
Quais são alguns métodos que o inimigo usa para apresentar o erro em lugar da verdade? Então, hoje nós vamos aprender. Quais são alguns métodos que o inimigo usa para apresentar o erro em lugar da verdade? Leia nas frases abaixo qual o engano de Satanás e escreva qual a verdade apresentada na Bíblia. Então, não podemos responder essas perguntas sem o quê? Ler o que está escrito na Bíblia. Vamos lá? Se você não consegue achar ainda os textos, eu vou te ajudar. Atos 17, verso 11, fica lá no Novo Testamento, tá bom? Então, você abre a sua Bíblia, tem o meio da Bíblia e você passa quase lá para o final da Bíblia. Ó, nós vamos lá. Atos vem depois do quê? De João. Atos, capítulo 17, verso 11. Vamos ver aqui. O que diz? Ora, isso está correto. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu vou pegar a minha caneta e nós vamos responder aqui. Então, Satanás apresenta assim, não importa no que você acredita. Essa ideia é um dos enganos de maior sucesso de Satanás. Isso é verdade? Não, isso é mentira. O que a palavra de Deus diz aqui? Na última parte do verso diz o seguinte: examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, qual que vai ser a nossa resposta? Examinar as Escrituras. Quantas vezes? Uma vez por mês? Ou só quando a gente for para a igreja? Não, todos os dias, quando você estudar a sua lição. Examinar as Escrituras todos os dias. Ponto. Então, você tem que ler a sua Bíblia todo dia. Será que o que a tia Ivane está falando é certo? Será que o que o pastor está falando é certo? Vamos ler na Bíblia e nós teremos a resposta. B. Engano novamente. Usar um versículo ou frase da Bíblia fora do contexto. O que será que significa contexto? Vamos aprender aqui, ó. Contexto é um conjunto de palavras ou frases que ficam ao redor de uma ou mais palavras, ou frases que ajudam a montar o significado. Isso muda um pouco o significado da verdade, mas o suficiente para desencaminhar as pessoas. Por esta razão, deve sempre comparar vários versículos da Bíblia para aprender o que é a verdade sobre um determinado assunto. Olha só, muitas vezes as pessoas pegam textos isolados. Ah, porque eu posso fazer tal coisa assim porque está escrito na Bíblia. Olha o que diz aqui nesse texto, né? Mas a pessoa esquece o quê? De ler o contexto. Muitas delas usam aquela desculpa assim, quando Deus fala, né? Que o único mandamento vos dou é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Eu não preciso ler mais os 10 mandamentos. Não preciso, só preciso amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas no próximo versículo diz o quê? Lá diz, e esse depende de todos os outros 10. Ou seja, a pessoa não leu o contexto. E aí ela se esquece que o Papai do Céu é tão perfeito que ele não iria permitir que nós lêssemos uma coisa e ficássemos, será que é isso mesmo? Jamais a palavra de Deus vai deixar você em dúvida. É isso que você tem que ter certeza, tá bom? Então, o que será que está escrito em Isaías? Nós estávamos lá no Novo Testamento, agora nós vamos para o Antigo Testamento. Isaías, vamos lá. Vamos ver o que está escrito em Isaías, capítulo 28, verso 10. Isaías fica depois do quê? De Eclesiastes, tá bom? Perdão, de Eclesiastes, Cântico e depois Isaías. Isaías, capítulo 28, verso 10. Vamos lá. Sabe o que vai ser legal? Que agora todos os dias você vai conseguir ficar muito bom em achar os versos da Bíblia. Você vai conseguir achar muito rápido.
Então, Isaías capítulo 28, verso 10 diz assim: porque é ordem sobre ordem, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Aqui está escrito assim, porque é um pouco na semana passada, depois um pouco daqui 2 anos, aí depois você pega mais 2 versos mais para... Não, é ordem sobre ordem, regra sobre regra. Aí aqui a gente consegue abrir um parêntese assim. Quando você olha a natureza, você consegue ver bagunça? Não, você não vê bagunça. Apesar do pecado, né? Que antes do pecado isso era assim inimaginável. A gente não conseguia, assim, a gente pensava assim, nossa, Deus é perfeito demais, né? Quando a gente olha agora, a gente já pensa na perfeição de Deus. Mas antes, a gente não conseguia imaginar, nem pensar, nem medir, né? Quão grande era o amor de Deus, porque isso aqui era magnífico. Mas quando você olha a criação de hoje, mesmo após o pecado, o que você vê? Você vê pássaros cantando, você vê eles voando, os passarinhos procuram árvores para o seu ninho, né? Deus sustenta os passarinhos, as flores, quando está chegando a primavera, as árvores têm o tempo de secar e cair as folhas e nascer flores. Então, a palavra de Deus, ela é igual à natureza, ela é perfeita. Tudo tem o seu tempo, a sua ordem, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, tá bom? Usar um versículo ou frase da Bíblia fora do contexto, é assim que a palavra de Deus fala? Não. Então vocês vão responder aqui assim, ó. Porque é ordem sobre ordem. Então, para você poder entender as Escrituras, você tem que ler o quê? O capítulo inteiro. Você tem que estudar a Bíblia de verdade, tá certo? Letra C. A crença de que uma pessoa continua consciente após a morte. Será que isso é verdade? Então, Satanás ele fala isso, né? Por isso existe o espiritismo. Muitos acham, outras religiões, que tem que orar por aquela pessoa, para ela ter uma passagem de vida melhor, né? Orar por ela. Mas isso não é verdade. Então, olha só. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 e verso 6. Reparem que nós estamos aonde? Em Isaías. E Eclesiastes, você vai voltar um pouquinho para trás, tá? Ó, nós estamos em Isaías, você vai lá na sua Bíblia e faz isso daqui, ó, bem pouquinho, ó. Que você vai descobrir onde está Eclesiastes, tá bom? Tem Isaías, Cântico e Eclesiastes. Então, Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. O que diz assim? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, a palavra de Deus é bem clara aqui em Eclesiastes. Quando você para de respirar, né, e você descansa, porque o cristão ele não morre, ele está descansando, aquele cristão justo. Quando ele fecha os seus olhos, né, e ocorre o enterro, coloca lá no caixão, aí nós precisamos ficar orando pela alma? Não, a oração deve ser feita antes, enquanto a pessoa está viva, enquanto a pessoa ainda é consciente. Ela pensa, ela escuta, ela anda. Depois que ela morre, não adianta mais nada. Ou ela está salvo para sempre, né? Ou ela está perdida para sempre. Olha que coisa mais séria, né? Então, a crença de que uma pessoa continua consciente após a morte, isso é mentira. Então, nós vamos colocar assim, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Vocês vão colocar assim, mas os mortos não sabem o quê? Coisa nenhuma. Essa é a resposta. Ponto. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A palavra de Deus diz e ponto. Letra D, outro engano que Satanás fala e ensina. A crença de que Satanás não existe como pessoa, mas como energia ou como um conceito do mal. Quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Vou abrir aqui o baú mágico. O que será que tem nesse baú aqui, hein? Olha só. Então,
Muitos acreditam que Satanás ele é tipo uma purpurina. Olha o que tem aqui dentro, tá cheio de brilhinho aqui, ó. Será que Satanás é purpurina? Ele é tipo assim uma sombra que vai passando? O que será que ele é? Será que ele é uma energia? Será que ele é como um raio ou um trovão? O que vocês sabem sobre isso? O que vocês acreditam? Será que ele é como uma purpurina? Será que ele é como um raio? O que a palavra de Deus diz? Eu achei um outro verso que explica melhor, tá? Para vocês entenderem. Mateus capítulo 4, verso 3 até o 9. O que diz em Mateus? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque aqui fala sobre a tentação de Jesus. E é aqui que vai estar a nossa resposta. Será que Satanás é o quê? Uma aparição, uma assombração, uma purpurina? O que será que ele é? Vamos descobrir. Nós estamos aonde? Nós estamos no Antigo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Próxima viagem. Mateus. Mateus fica depois de Malaquias. Então vamos lá. Mateus, capítulo 4, 3 a 9. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então o tentador aproximou-se de Jesus. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o sobre um pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo. Então, ele não é uma aparição. Satanás, ele é um anjo. Ele era um anjo de luz lá no céu. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória. E disse: Tudo isso te darei. E o Senhor respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor te adorarás. Então aqui, no verso 3, nós já encontramos, aproximou-se de Jesus. Então é o que? É um ser, né? É um homem. Ele se aproximou-se de Jesus. Então agora vocês já aprenderam que Satanás não é uma purpurina, não é um raio, não é um bicho com 7 cabeças, ele não tem chifres, ele não é como as outras pessoas falam que ele é. Ele é um ser criado, ele é como um anjo. Agora um anjo caído, um anjo muito feio, né? E antes ele era um anjo de luz, um anjo muito belo. E agora ele é um anjo caído. E qual será a nossa resposta? Vocês podem escrever assim. O verso que eu falei para vocês, Mateus, capítulo 4, 3 até o 9. E depois vocês colocam: Então o tentador aproximando-lhe disse. Então o tentador aproximando-lhe disse, tá? E coloque essa referência. Aí vocês podem escrever também assim, abre um parêntese e coloquem assim, ó, a tentação de Jesus, tá? Que daí na sua escolinha, se a professora perguntar, você vai saber responder essa referência, tá certo? Como Satanás usou textos bíblicos fora do seu contexto quando tentou convencer a Jesus a pular do teto do templo. Essa pergunta aqui, ela já é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais complicadinho, porque você tem que fazer uma comparação, você tem que fazer um paralelo. Olha só, como Satanás usou textos bíblicos, né? Ele achou assim, eu vou usar o que está escrito aqui para atingir Jesus, né? Só que não é assim que funcionam as coisas. Ele é um anjo caído, desorganizado. E o nosso Deus é o quê? É sobre preceito, regra sobre regra, né? O nosso Deus, ele é perfeito. Aos seus anjos lhe dará ordem a teu respeito, disse ele, né? Ele deixou de dizer as palavras, para te guardar em todos os teus caminhos. Por quê? Olha só que interessante. Isto é, desde que esses caminhos estejam de acordo com a vontade de Deus. Então, nesse momento da tentação de Jesus, Satanás ele queria fazer o quê? Acusar a Jesus. Óbvio que ele não iria enaltecer
né, a grandiosidade do nosso Deus, do nosso Mestre. Ele queria fazer o quê? Ele queria que Jesus se humilhasse perante ele, né? Queria humilhar Jesus, fazer Jesus sentir dor, tristeza, ressentimento, né? Olha, tudo isso aqui eu vou te dar. Mas ele esqueceu de falar. Desde que esses caminhos estejam de acordo com a vontade de Deus. Jesus recusou-se a sair do caminho da obediência, mesmo demonstrando perfeita confiança em Deus. Olha que interessante, pequenos pesquisadores. Ele não se colocaria pela própria vontade numa situação que exigisse um milagre de seu Pai para livrá-lo da morte. Jesus é poderoso, ele tem poder, mas, como eu disse para vocês, desde o momento que ele estava lá na barriguinha de Maria até o momento que ele subiu ao céu, o que ele demonstrou? Ele demonstrou humildade, ele demonstrou parceria, ele demonstrou amor. Então, como que Jesus, né, como que ficaria a imagem dele? Tudo seria em vão, pequenos pesquisadores. Nada teria se consumado, teria dado certo, né, a morte de Jesus, se ele tivesse se glorificado naquela hora. Porque era isso que Satanás também queria, que Jesus se exaltasse. Mas esse não era o plano de Deus, né? Nosso Deus, ele é muito perfeito. Então, qual que é a resposta? Vocês vão pegar uma régua para ficar bem bonitinho, tá? Nada de riscar assim para ficar torto e riscar todas as palavras. Pegue uma régua e vocês vão sublinhar, fazer um risquinho embaixo. A primeira linha, né? Tá escrito assim: aos seus anjos ele dá ordem a teu respeito. Aí tá escrito: deixou de dizer as palavras. Vocês vão grifar aqui, ó, sublinhar. Deixou de dizer as palavras para te guardar em todos os teus caminhos. Pode fazer o risquinho embaixo. Isto é, desde que esses caminhos estejam de acordo com a vontade de Deus. Então, essa resposta que nós lemos aqui, esse pequeno texto, né, inspirado, está escrito no Desejado de Todas as Nações. Então, naquele momento que Satanás deixou de se referir, né, desde que esses caminhos estejam de acordo com a vontade de Deus, né, ele errou naquele momento. Ele deixou de falar isso. Na verdade, ele não quis falar, né? Ele não quis. E nesse momento que ele não quis falar, ele mostrou o quê? Que ele não suporta o nosso Salvador. Que tipo assim, Deus para ele não é nada. Né? Ele estava se achando superior, só porque Jesus estava lá sofrendo. Isso é muito triste, né, crianças? Muito bem. Então, eu desejo que vocês tenham um ótimo domingo, tá? E se vocês não conseguiram pegar alguma coisa, volta esse vídeo, termina de responder certinho. Um grande beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.